A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo Lisboa. Estamos adentrando no livro de Provérbios. Este é o livro que nós estaremos estudando durante esse mês. E eu separei aqui algo que eu acho importante nós estarmos observando. Neste vídeo introdutório, eu vou estar falando sobre o livro, o que ele traz para nós de entendimento e como nós vamos compreender aquilo que Salomão quis transmitir para a gente. O livro de Provérbios, no hebraico marshal, significa comparação. Ele é uma comparação. No nosso contexto, Provérbios está dividido em duas palavras: pró, que quer dizer em lugar de, e verbo, que quer dizer palavras. Ou seja, uma palavra no lugar de muitas palavras. São conhecimentos e sabedorias extensas que são condensadas em pequenas palavras. Então se coloca pequenas frases no lugar de uma sabedoria grande, algo muito elevado. Então os sábios comporam provérbios para quê? Para transmitir grandes sabedorias com poucas palavras, para facilitar a memorização e também o aprendizado. A maioria dos provérbios são escritos por Salomão, embora existem outros autores que compõem também o livro. Podemos ver Etan, que é um dos sábios, que também compôs o Salmo 89, além de outros salmos. E temos no final do livro, no capítulo 30 e capítulo 31, a figura de Agur e de Lemuel. Essas figuras são um tanto emblemáticas. Lemuel, por exemplo, que se apresenta como rei, ele não aparece na lista dos reis de Israel, o que leva muitos sábios a pensarem na possibilidade de Lemuel ser um segundo nome de Salomão, o que era comum na época, como se fosse um nome artístico nos dias de hoje. No entanto, essa questão não fica muito clara no livro. O livro de Provérbios contém 31 capítulos, e nesses 31 capítulos discorre sobre vários temas, sobre a mulher virtuosa, sobre riqueza, sobre prosperidade, fala do preguiçoso, fala daquele que não trabalha. Ele discorre sobre as sabedorias contidas na natureza, contidas na personalidade humana. Salomão vai discorrer sobre vários temas. É interessante nós observarmos que Salomão escreve o livro de Provérbios no ápice da sua sabedoria. Anteriormente, ele escreveu o livro de Cantares. Cantares Salomão escreveu enquanto ainda era muito moço. Então, em Cantares, Salomão vai falar do amor, vai falar da poesia, vai falar de uma linguagem jovem, falando a respeito do amor. Provérbios, Salomão já está mais maduro. Ele já é um homem que aprendeu com os próprios erros. Ele é um homem que já está mais familiarizado com o seu reino, com aquilo que está em volta. Lembrando que Salomão é um homem que pediu sabedoria a Deus. E Deus concedeu a ele sabedoria. E com essa sabedoria, ele se entregou ao conhecimento. Para você ter uma ideia, a Bíblia nos diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 105 cânticos. Embora registrado só tem hoje um cântico dele nos Salmos, e dos provérbios, alguns foram separados e estão no livro de Provérbios, os demais se perderam durante a história. Mas ele se entregou ao conhecimento da botânica, estudando as árvores, estudando a natureza, ao conhecimento do ser humano, estudando o homem, o seu comportamento, e sobre tudo isso que ele estudou, ele escreveu em forma de sabedoria, e essas sabedorias foram condensadas em provérbios. É isso que nós encontramos nesse livro. Quanto ao propósito do livro, o início da leitura já nos mostra bem ao que o livro se edifica. Provérbios capítulo 1, já no versículo 2, vai nos dizer o significado e os propósitos do livro. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, justiça, juízo e equidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios. Então esta é a finalidade do livro, para que o jovem adquira conhecimento. Note que não é um livro somente para o jovem ou para aquele que tem pouca experiência.
Aqui fala que até mesmo o sábio pode aprender e ter mais sabedoria. E aquelas pessoas que já são doutas, já têm um certo conhecimento, pode adquirir ainda mais conhecimento para entender as parábolas, provérbios e até mesmo os enigmas dos sábios. Provérbios, existem várias classificações. Eu separei algumas para nós estarmos lendo e eu quero já combinar alguma coisa com você aqui. Quero que você deixe aí no grupo da igreja os provérbios que você for identificando com isso que eu vou passar aqui agora. Os tipos de provérbios que existem. Existem muitos tipos, mas eu separei alguns que aparecem mais, né, no livro para nós estarmos estudando. E aí eu gostaria que você também procurasse e fosse colocando no grupo os provérbios que você encontrou e a qual grupo ele pertence. Vamos lá. Primeiro são os provérbios descritivos. O que são os provérbios descritivos? São aqueles que descrevem alguma coisa. Por exemplo, ele descreve como é a vida do preguiçoso. Esse é um provérbio descritivo. Nós vamos ver, o preguiçoso diz: há um leão no caminho, há um leão na rua. Como a dobradiça gira na porta, assim o preguiçoso vira na cama. Ele leva a mão no prato, mas nem sequer consegue levar à boca. Provérbios 26, capítulo de número 13 a 16. Temos também provérbios que são prescritivos. Por exemplo, o bom hábito gera recompensa. O temor do Senhor é uma fonte de vida e afasta da morte. Provérbios 14, 27. Olha aí, o bom hábito gera recompensa e o temor do Senhor é uma fonte de vida e afasta da morte, né? É uma prescrição. Temos também os provérbios comparativos. Esse tipo de provérbio declara que uma coisa é melhor que a outra. Ou seja, ela vai fazer uma comparação entre duas coisas e vai dizer que uma é melhor que a outra, é superior que a outra. Por exemplo, é melhor um bocado de pão seco, tendo a paz, do que uma mesa farta no banquete, ou uma casa cheia de banquetes, mas com discórdia, né? É um provérbio que está fazendo um comparativo, ele está comparando entre duas coisas. Tem aqueles que trazem também contrastes, né? Fazem contraste entre duas coisas. Esse tipo de provérbio mostra o contraste entre duas coisas semelhantes, ou pode ser diferente também. Vamos ver um exemplo de Provérbios 13, versículo de número 10. A arrogância produz conflito, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Note aí, né, esse provérbio de número 13. A arrogância produz conflito, mas a sabedoria está com os que buscam conselho, causando contraste entre uma coisa e outra, entre a arrogância e a sabedoria, né? Esse tipo de provérbio. Tem aqueles também que são condicionais, e que trazem também consequências das atitudes humanas. Vamos ver um exemplo do Provérbios capítulo 17 e 13. O mal não se afastará da casa daqueles que retribuem o bem com o mal, né? Falando das consequências das atitudes humanas, né? O mal não se afastará da casa daqueles que retribuem o bem com o mal. Vamos ver ainda também os provérbios declarativos. Como exemplo, nós vamos usar o provérbio capítulo de número 18, já no versículo 1, que é um provérbio de declaração. Quem vive isolado busca seu próprio interesse e surge contra a sabedoria, né? A humildade precede a honra. Então, esses são provérbios declarativos. Uma coisa importante de nós entendermos, irmãos, que o provérbio é uma linguagem diferente. Nós estamos falando aqui dos livros sapienciais. Existem 3 livros sapienciais na Bíblia. É o livro de Jó, o livro de Salmos e o livro de Provérbios. O que são sapienciais? São sabedoria, são livros de sabedoria, tá? Então eles têm uma linguagem própria. Por que eu estou dizendo isso? Provérbios não é uma profecia. Então, quando nós lemos Provérbios, nós precisamos entender que Provérbios não é uma profecia e também não é uma promessa. O que isso significa na prática? Que aquilo que nós lermos no livro está condicionado àquilo que nós vamos fazer. Nós precisamos ler e colocar em prática para que surja um efeito daquilo que nós estamos estudando. Não é como uma profecia que está dita ali e vai acontecer.
O que está escrito ali só vai acontecer se for colocado em prática, está condicionado. Tá? Então é muito bom nós entendermos esse tipo de linguagem. Não se trata de promessas, não se trata de profecias. Para quê? Para nós não nos frustrarmos no caminho da fé e ao estudarmos os livros sagrados, entendermos a linguagem de cada um. O livro de Provérbios ele traz sabedoria e traz conhecimento. No entanto, essa sabedoria e esse conhecimento precisam ser colocados em prática para que ele gere algum fruto. Esta é a mensagem do livro de Provérbios. Nos próximos vídeos, nós falaremos sobre outros assuntos.